Bom dia, irmãos. Bom dia mesmo? E quando cantamos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Não é só palavras ao vento, amém? É verdadeiramente. Que possamos consagrar verdadeiramente todo o nosso ser ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Como cantamos, Ele é o único que é digno de adoração, digno de louvor. E quando eu ouço esse cântico, esse louvor, me vem à mente o amor que Deus, o amor de Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Porque foi gigantesco, não é, irmãos? Se entregou numa cruz, crucificou, pessoas ali cuspiram nele, bateram nele, chicotearam ele, cravaram ele numa cruz. Puxa, como não se sensibilizar com esse ato de amor? Jesus, Deus, tinha o poder de falar, não, como ele falou, afasta de mim esse cálice. Ele tinha o poder de falar assim, olha, eu não quero estar nessa cruz. A verdade é que o ser humano, e no contexto de Jesus, lá em Israel, com os judeus, a maioria, boa parte daquela população era hipócrita, como o próprio Jesus disse. Mas ainda assim Jesus vai lá, se entrega na cruz, se sacrifica por amor a mim, a você, a todos vocês. Então nós merecemos, nós não, Jesus merece toda a consagração do nosso ser, do nosso íntimo, daquilo que é mais precioso, sabe, Luciano? Do nosso espírito, da nossa alma, consagrar a Jesus. Porque Ele é o que pode tudo, o que fez tudo, o que demonstrou o amor por todos nós. E às vezes eu leio que Jesus foi crucificado, nós lemos, né? Nós ouvimos e vem na nossa mente aquele Cristo crucificado com um pedacinho de roupa aqui, né? Tampando as partes íntimas. Mas você sabia que no contexto original, lá atrás, a realidade que aconteceu não tinha esse pedacinho de pano, viu? Tamanha humilhação que fizeram com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é merecedor de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração. Amém, igreja? Sempre tenha isso em mente. O Senhor Jesus merece o melhor de cada ser humano. Merece o melhor de cada um de nós. Porque Deus nos abençoa o tempo todo. Deus exerce o milagre o tempo todo. Nas nossas vidas. Individualmente. Se você fizer uma autoanálise na sua vida e começar a puxar, sabe, extrair ali daquilo que você precisava, daquilo que você precisa, Deus está agindo na sua vida. Mas o ser humano, às vezes, ele, pela habitualidade passiva, ou seja, ele acostuma com o milagre, ele acha que não está acontecendo muita coisa. Diante de mim, eu vejo inúmeros milagres. Na vida dos irmãos, na vida da Laura. Olha quem está aqui hoje. Vem para a igreja, Laura, hoje. Amém. Irmãos, não preciso tecer comentários em relação a isso. Isso que eu digo assim, a vida da Laura, o nascimento da Laura, propósito, Tati, pastor, o que Deus realizou na vida deles. Vocês sabem disso. Casal que não tinha capacidade de ter filho, e Deus vai lá e realiza o desejo do coração dos dois, e está aí a Laura para mostrar que é um milagre. Eu vou continuar falando sobre essa questão de milagre, sobre essa questão de bênção. Eu prometo que hoje serão 20 minutos, porque a Laura quer ir para casa mais cedo. Acordou?
Irmãos, eu quero ler um texto que está lá em Marcos capítulo 30, Marcos capítulo 12, eu acho que nem tem o 30. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, muito conhecido. E eu quero falar sobre adoração, eu quero falar sobre o amor, e eu quero deixar evidente que Deus é o merecedor de todo esse amor, de toda adoração, de todo louvor. E o contexto que nós estamos aqui, em Marcos capítulo 12, era um contexto de Jesus estava diante de algumas pessoas, e essas pessoas eram fariseus, saduceus, eram os herodianos, os mestres, algumas versões doutores, mas esse era o contexto. E todos ali estavam ouvindo Jesus, e todos ali colocando Jesus à prova. Apareciam os saduceus e falavam, olha, a gente não acredita em ressurreição. Que história é essa de ressurreição? Todos vamos ressuscitar um dia e nos encontraremos com o céu com Cristo? Que história que é essa? Não existe ressurreição. E ali faz uma pegadinha, né? Coloca diante de Jesus a seguinte pergunta, olha, mas e aquela história se o irmão, o esposo morre e não teve filho o casal, não é? Lembra dessa história? E aí a esposa, o irmão, para dar sequência ali na família, casa com a viúva, e depois morre o outro, e os 7 irmãos casaram com a mesma esposa, e como será isso lá no céu? Que ignorância, né? Jesus dá a resposta perfeita. No céu seremos como os anjos, né? Não se darão em casamento, não terão filho. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Vem a questão da dracma, né? Do tributo. Pode ou não pagar imposto ao imperador César? Como é que funciona isso, Jesus? Ali os escribas, né? E todo esse pessoal que eu comentei. E Jesus responde. O que está aí na moeda? Ah, tem César, a foto de César. Então, dê César o que é de César, dê Deus o que é de Deus. Jesus é perfeito, né? Tem resposta para tudo. Mas sempre vai aparecer um gaiato, né? É ou não é? Tem sempre um que quer ser mais esperto. E esse perguntou para Jesus, qual é o principal mandamento? Olha só, e a gente vai ler agora. Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Mais uma vez, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Esses mestres, esses doutores, estes herodianos, né, lá de Herodes, estes saduceus, estes fariseus, tudo grupo de pessoas religiosas, pessoas que defendiam a lei, os bons costumes, as práticas, podemos dizer, morais, éticas. Não é diferente do nosso contexto. Existe também esse grupo de pessoas, esses grupos de religiosos que defendem isso. Mas Jesus foi perfeito. Amarás o teu Deus acima de qualquer coisa. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Ai, às vezes eu me sinto bem pequenininho, sabe? Porque às vezes, irmãos, no corre-corre do dia, ou no nosso cotidiano, a gente esquece dessas coisas. É um versículo tão simples, que a gente ouve quando a gente vem ali para a escolinha das crianças. Olha, ame a Deus sobre todas as coisas. E isso vai entrando na nossa mente,
e parece que vai entrando e não vai surtindo tanto efeito no sentido de prática, de adoração, de louvor, sabe? Como está escrito. Porque a gente cai naquela coisa da habitualidade passiva. Ah, ouvi, tá bom. Mas é real, é isso aqui mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E eu estava refletindo ontem pensando, o que são todas as coisas? O que são todas as coisas? Porque às vezes a gente fala todas as coisas, mas um filho não está relacionado na lista de todas as coisas. Uma esposa, um esposo, não está elencado ali na lista de todas as coisas. A Laura não está elencada na lista de todas as coisas. Às vezes a gente se sente assim, sabe? Mas todas as coisas são todas as coisas, irmãos. Ame a Deus acima de todas as coisas, do seu carro, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente entende isso, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a mente, de todas as nossas forças, quando a gente entende isso, conseguimos passar pelas dificuldades dessa vida com mais tranquilidade, entre aspas. As coisas desse mundo não nos abalam tanto, porque nós depositamos a nossa confiança em Deus. Nós depositamos a nossa fé em Deus. A nossa esperança está em Deus. É isso. Observe, quando alguém pede oração e está com o coração aflito, desesperado, eu vou colocar na primeira pessoa, eu. Às vezes eu já liguei para o pastor, ore por mim, a situação está boa, tal, assim. Aí eu fico pensando hoje, ontem, refletindo nessa passagem. Eu estou amando a Deus mesmo acima de todas as coisas? Porque até diante da doença, diante da enfermidade, eu tenho que amar a Deus acima de qualquer coisa. E quando eu entendo isso, que eu amo a Deus acima de qualquer coisa, a enfermidade, ela vai aparecer na minha vida, a dificuldade vai aparecer, os problemas vão acontecer, mas eu vou conseguir a navegar sobre esses problemas com mais tranquilidade, porque eles não me abalam tanto, porque a minha confiança está em Deus. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Vira uma coisa meio que paliativa as aflições, as dificuldades, os problemas desse mundo, sabe? Você consegue administrar com uma razoabilidade melhor isso. Porque a sua esperança está em Deus. E aí eu vejo a resposta de Jesus para aquele grupo de pessoas. Ame a Deus acima de todas as coisas. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E com todas as suas forças. Ame a Deus. O homem gosta de complicar as coisas, não é? O ser humano, de forma geral. Porque se observarmos o contexto aqui bíblico, lá atrás eram 613 mandamentos que são reduzidos, e aí aparecem os 10 mandamentos lá da tábua de Moisés. Mas aí Jesus vai e resume nesses dois. Ou o mais importante que eu vejo aqui agora, nesse momento, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos colocar o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você exercer esses dois mandamentos, saiba que os 613, os 10 e tudo que aparecer, já estarão solucionados. Você já estará cumprindo todos eles. Você não precisa de um após o outro, essa observância contínua. É amar a Deus sobre todas as coisas. E eu quero abrir um parêntese aqui. Eu quero falar um pouco do meu pai aqui. Eu vou dar um testemunho rapidinho. 5 minutos. O meu pai é um cristão, convicto, crê em Jesus, acima de todas as coisas, assim como nós cremos. Mas quando vem a dificuldade, mexe com a gente, abala.
Ninguém é hipócrita aqui de falar que não abala. Não estou falando isso, né, irmã Rita? O que eu estou falando é que se você está alinhado com Deus e amando Deus acima de todas as coisas, você consegue navegar e passar diante desses problemas com mais um pouco de facilidade, digamos assim. E o meu pai foi diagnosticado com uma neoplasia maligna no estômago. Neoplasia todo mundo sabe o que é, não sabe? É câncer. Câncer maligno no estômago. Ele foi fazer uma ultrassom? Não. Endoscopia? Foi fazer uma endoscopia, uma rotineira, e chega lá o médico e fala, olha, senhor Joaquim, o senhor precisa procurar um médico imediatamente, para que a coisa não fique pior. Que diagnóstico ruim, né? Ele, não, eu acho que isso não é nada não, mas eu vou procurar. Foi no médico, e o diagnóstico era esse, neoplasia maligna no estômago, câncer maligno. E aí ele foi bater ao Filho Antônio, uma cidade próxima da cidade dele, e nós oramos aqui, lembram? Nos cultos de quarta-feira, não é, Hélio? No domingo, e ficamos orando durante a semana, enviava no grupo e tal. E ele fez a cirurgia, irmãos. Puxa, irmão, tiraram metade do estômago dele. E o laudo que foi emitido, aparece lá, 50 centímetros por 25, não sei. Conclusão, uma redução de estômago forçada, sem ele querer. Foi o que aconteceu, tirou metade do estômago. E na metade do estômago que foi removida, 4 tumores. E nesses 4 tumores tinha algumas metástases nessa parte que foi removida, segundo o laudo. Eu, na qualidade de ser humano, na natureza humana, eu falei, eu acho que o pai não vai escapar dessa. Mas ele tem salvação. Não é assim que a gente pensa? Ele é de Cristo, ele tem a esperança, tem a fé. E vamos orar. Né? Nós oramos, a igreja orou, e aqui eu trago até, inclusive, os agradecimentos dele, pela igreja, pela oração. Ele mencionou isso. Irmãos, hoje deve fazer uns 40 dias que ele operou. Você acredita que meu pai está caminhando para todo lugar, andando, uma cicatriz de 1 palmo no estômago, cicatrizou, um dreno que foi colocado do lado já cicatrizou, e ele está comendo de tudo. Proporção menor. E nesse período que eu passei com ele lá, na semana passada, eu fui lá ficar uns dias com ele, fiquei uma semana, eu e a Rúbia. Ele me testemunhou coisas assim do tipo, que ele achava que não ia, que ele tinha confiança, mas observa-se que quando você está com uma dificuldade, com um problema, e esse problema mexe com sua estrutura física, a sua estrutura espiritual ela dá uma abalada. E ele falava comigo assim, aí nesse período, puxa vida, mas como assim? Às vezes eu fico refletindo palavras dele, eu fico refletindo, eu sirvo a Deus, eu faço o de melhor, e essas coisas acontecem comigo. Aí ele voltava e falava, mas espera aí, Deus já me livrou de vários outros problemas, eu já fui curado de outros problemas, já passei por procedimentos iguais a esse no passado, e Deus me ajudou. Eu senti ele meio que balançando, sabe? Meio que fraquejando. E foi um momento de conversa muito bom. Eu senti assim, sabe, que Deus estava com a gente ali. O Espírito de Deus estava nos conduzindo, né? Aí eu falei para ele, olha pai, como o apóstolo Paulo falou, eu vejo assim. Quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e se você olhar o contexto, são todas as coisas, até uma enfermidade. Porque, através de uma enfermidade, de um problema do tipo, você fica mais forte, você fica mais alinhado com Deus, você busca mais a Deus, e saiba que você tem a garantia da vida eterna, palavras minhas para ele. Saiba, pai, que você não vai viver eternamente. Eu não vou viver eternamente. Nós estamos numa passagem aqui, não é? Deus está cuidando da gente. Jesus está conosco.
Você tem um lugar melhor para morar, que é a vida eterna com Cristo nos céus. Aí ele falou assim, é verdade. Reforçou. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Né? Ele não desanimou, ficou animado. E nesse testemunho, eu volto a falar, mais um milagre que eu vejo Deus realizando. Mais um milagre. Os irmãos, irmão Ildaci, milagre. Certo? Ah, irmão Osmani, mas alguns morreram. Deus quis levá-los. Está salvo em Cristo, lembra que eu falei no começo? É salvo em Cristo, tem vida com Cristo. Bateu 80 anos, 90 anos, 100 anos, você tem que partir, meu irmão. Não dá para ficar aqui. Uai, eu não quero ficar aqui com 120 anos, não, porque eu vou estar todo torto aqui. Né? Eu vou andar com o nariz quase que no chão aí, encurvado, porque a coluna não aguenta mais. As vértebras já estão empenadas. É ou não é? E aí Deus, não, vou te levar, meu filho. Bênção. Até para a morte eu vejo que para o salvo, pouco que está com Cristo, quando Paulo fala que todas as coisas contribuem, até a morte, nesse sentido de morte física, para morar com Cristo, faz parte do processo. Então ame a Deus, assim como Jesus disse, acima de todas as coisas. E que seja todas as coisas mesmo. Teve uma época que eu trabalhava de 7 às 9 da noite, das 10, aquele desespero. Vai chegar no final do mês, vai estar a mesma coisa. Nem para mais, nem para menos. Se você trabalhar um pouco menos, vai ser até melhor, porque você descansa um pouco mais. É assim que funciona. O segundo fala que Jesus diz, ame o próximo como a ti mesmo. Tem uns próximos chatos, né? É ou não é? Mas a gente tem que amar, irmãos. Tem que amar. Me arrumaram um trabalho agora, não sei se eu já falei para alguns irmãos, eu estou trabalhando lá no Hospital São Paulo. Ó, Luciano, seu colega de trabalho. Acordo 5h40, chego no hospital 7 horas e trabalho até às 13. Aí depois eu vou fazer um serviço de táxi, aí depois eu vou fazer o trabalho lá da faculdade. Mas nessa coisa de você trabalhar, no caso, trabalhar no hospital, eu vejo algumas situações que eu fico pensando. O ser humano não ama o próximo. O ser humano, de forma geral, que não tem Cristo. E até os que têm Cristo, alguns. Por quê? Sabe por quê, irmã Rita? Às vezes eu vejo as senhoras que trabalham na faxina, lá no hospital, o ascensorista lá do elevador, eu estou aprendendo a observar essas coisas. Estou ficando mais velho, né? Sabe, pastor? As pessoas passam e não dão um bom dia, não conversam. Isso é expressão de falta de amor. Gente, tem alguém lá limpando? Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Se tiver a oportunidade de tomar um café com aquela pessoa, tome. É importantíssimo isso. As pessoas se sentem bem, querem conversar, é expressão de amor, sabe, Hélio? As pessoas se surpreendem, às vezes eu estou passando, a moça está limpando, eu dou bom dia, tudo bom? Eu sou bom de prosa, né? Como diz lá em Minas. Vamos tomar um café? Vamos conversar? As pessoas ficam contentes. Na próxima vez que você passa por aquela pessoa, ela, oi, tudo bom? Como é que você está? Olha o vínculo. Palpável. Estou bem, graças a Deus. E já começa a falar de Deus. Eu tive uma oportunidade maravilhosa dentro do escritório que eu estou lá. É zeladoria misturada com boy, com assistente administrativo. Eu não sei nem o que eu sou lá. É tanta coisa que mandam eu fazer lá que eu não estou acostumado, irmãos, com isso. Eu costumo dizer que lá tem mais chefe do que índio, sabe? Todo lugar que eu vou, alguém me manda fazer alguma coisa. Aí eu vou dando risada, fazendo, com cuidado e tudo, né? E aí, tem um chefe lá da zeladoria que ele começou a conversar e tal. Olha que prosa boa, entramos no cerne da coisa, Jesus. Ficamos meia hora conversando. Aí deu 13 horas, eu falei, preciso ir embora. Ele, agora que você vai, que ficou boa a conversa? O tempo todo, testemunhos, né?
Eu estou lá na zeladoria, no escritório, eu ouço alguém falar, o pastor Nino vai fazer o culto. Pastor Nino, né? Sabe quem é o pastor Nino? Sabe, né? Pastor Nino vai realizar o culto aqui no sábado, das 9 ao meio-dia, lá no anfiteatro. Então, esse horário ninguém mexe na agenda do pastor Nino. Porque é dele. É o culto que ele faz lá. Olha o testemunho. Aí, eu sondando, né? E o que vocês acham do pastor Nino aqui? Não, é um homem bacana, gente boa, fala de Jesus. Olha só. Dentro do hospital. O hospital é gigante, irmãos. Pega ali da Borges Lagoa e vai até lá no Santa Cruz. Tudo que é portinha que você vê ali é o Hospital São Paulo. Sem falar no prédio, né? Ali na Pedro de Toledo. Voltando. Ame ao próximo como a ti mesmo. Fale com as pessoas. Dialogue com as pessoas. Fale de Jesus. Que ele deve ser adorado. Ele é o único que merece a adoração, o louvor. Porque você, fazendo isso, você está contribuindo com o Evangelho. Você está contribuindo com o reino dos céus. E saiba que você vai ganhar galardões lá nos céus. Sabe? Prêmios. Por conta disso. E isso não é algo que, como que eu vou dizer? Que requer esforço seu. É questão de habitualidade. É questão de você exercer essa atitude. Não é? Como é ruim, não é? Você passar próximo de alguém, alguém te ignorar. Você se sente invisível. Totalmente invisível. Teve um período que eu cheguei aqui em São Paulo que eu achava que todos eram melhores do que eu. Primeiro, minha autoestima estava em baixa. Não trabalhava, não tinha dinheiro, vivia na dependência de outras pessoas. Então, cabeça baixa o tempo todo. Tem pessoas que vivem assim. Chega nessas pessoas, levanta o queixo delas, dá um abraço e fala que Jesus ama elas. E se você puder tomar um café, toma um café. Você está amando o próximo. E hoje o próximo é aquele lá que você usa uma chamada de vídeo, é seu próximo, viu? Né? Porque mudou o contexto de próximo, né? E antes era só quem estava próximo mesmo. Mas hoje o próximo é a família, é a esposa, é o filho, é uma chamada de vídeo que você faz, é alguém lá do seu trabalho. Certo dia, eu já contei aqui, eu transportei foram 2 senhores, e eu observava ali que eram 2 executivos, e um exercia a função ali de chefe, alguma coisa do tipo. Terminou a corrida, aquele que exercia a função de chefe, ele chegou para mim e falou assim, ó, Jesus te ama, me deu um folheto. Eu falei, olha só, um ótimo dia para você. Falei para o senhor também. Ó, que alegria, irmãos. Ele exerceu o quê? O amor ao próximo. Uma pessoa importante, eu nem estava querendo falar dentro do táxi, porque eu sou um tagarela, né? Mas não vou falar. Chegou lá ele, olha, um ótimo dia para você. Jesus te ama. O cara é importante. Ele separou um tempinho e falou comigo direitinho. E foi para a reunião dele. Isso é importante. É exercer o amor ao próximo, o cuidado ao próximo. Amém, igreja? Então, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas mesmo. De todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. E que isso não fica só nas palavras, irmãos, exerça isso de verdade. Porque quando você exerce isso com Deus, olha, as outras coisas vão fluir. Vão fluir da forma que Deus quiser e você vai passar por isso com mais tranquilidade. E essas coisas podem ser tudo, exatamente tudo. Saúde, problema na família, financeiro, emprego, porque Deus está cuidando. Você está exercendo, primeira coisa, é amar a Deus, que Jesus nos disse aqui. Porque Ele é merecedor. Ele é merecedor, irmãos. Não existe um Deus maior do que esse, que amou a cada um de nós. Amou o que está passando na calçada ali. Ama o que está passando na calçada ali. E o apóstolo Paulo fala que todas as coisas
contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa amar a Deus. Certo? Que Deus nos abençoe. Que possamos amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós nos amamos, não é? Quando o Luciano vai ali e fala para o cabeleireiro dar um trato no cabelo, é porque ele gosta dele. Né, Lu? Faz a barba, deixa na régua, tudo certinho, né? O Alex ali do lado de Leusa, todo empolgado. Ele sabe que, a Leusa sabe que ele é bonito, né? Ele se cuida, não é? Braga, Rosiane, Carlão, olha lá no espelho, passa aquele batom, né? Tô linda, tô lindo. Exerça essa mesma atitude com o próximo. Ame o próximo. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado a Deus por esse momento de reflexão, que possamos ser verdadeiramente pessoas que Te adoram de verdade, pessoas que amam o Senhor de verdade, porque o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda adoração, de todo o culto. Sobre todas as coisas, ó Pai, que nós possamos ter esse raciocínio, esse pensamento e Te adorar. Muito obrigado, meu Deus. Eu sou feliz, porque eu conheci o Senhor. E o Senhor, através do Teu Espírito, ó Deus, tocou no meu coração da minha família. Eu tenho esse sentimento de que o Senhor tem tudo dentro de um script, dentro de uma programação, tudo alinhado para a minha vida. E o Senhor é um Deus tão bom que o Senhor dá mais daquilo que eu preciso. Muito obrigado pela minha família. Peço por essa igreja, por cada um dos irmãos que aqui estão, que sejam irmãos sensíveis com o próximo, que possam fazer essa sinalização, essa atitude com aquelas pessoas que estão próximas, que não tenham vergonha de falar do Teu Evangelho, de expressar o Teu amor. E nos prostramos diante do Teu trono de graça, pedindo graça, misericórdia, e cuide de cada um de nós, até que o Senhor nos leve para morar com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.